Fala galera, Lucas aqui para mais um vídeo. Agora são 11h17 exatamente da noite, 23h17 para ser mais específico. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito interessante. Algo que talvez você queira saber, mas não tem a resposta. É algo simples, algo que está bem na ponta do seu nariz, que é comportamentos humanos que não são bons. Hoje eu vou falar um comportamento que as pessoas têm, mas é um comportamento que muda sua cabeça psicologicamente e trava sua mente. Você cria uma trava em todas as estruturas da sua vida. Seja racional, seja emocional, seja financeira, física, tudo isso trava. Mas você vai entender o porquê no decorrer do vídeo. Uma pessoa, um ser humano, seu pai, sua mãe, seu avô, todas essas pessoas elas têm hábitos que com o tempo se repetem. Então, quando você começa a analisar pessoas, elas têm hábitos e comportamentos que nos mesmos locais, algumas vezes se repetem, dependendo da pessoa. Não sei que a pessoa tem um QI elevado ou seja fora da curva na circunstância. E um desses comportamentos que você começa a analisar é que essas pessoas são muito boas em ter ideias e começar projetos. Você, por exemplo, você já teve uma brilhante ideia. Quando você tinha seus 13, 14 anos, você pensava: caramba, eu vou ser bombeiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu tinha a ideia de que, na minha idade, eu queria ser lixeiro. Você tem noção disso? Mas por que eu queria ser lixeiro? Na época, meu pai e minha mãe estavam desempregados. E meu pai pegava aqueles carrinhos de lixo. Sabe? Carrinho de lixo, de carrinho de mão. Aqueles bem grandes que o pessoal da rua carrega, que leva um pneu atrás, que trabalha com reciclagem. E aí meu pai trabalhava com isso, com o carrinho, e eu ia com ele pedia comida para as outras pessoas, as pessoas davam para ele. Então, não foi um sonho que veio de mim, foi um objetivo que veio de outras pessoas, só que depois com o tempo passou isso. Mas quando criança eu sentia isso, de querer ser uma pessoa que trabalhava com reciclagem, trabalhar em caminhão de lixo, para você ver como é que, dependendo do ambiente que você mora, vai moldando a sua cabeça. É desse jeito, para cima e para baixo vai moldando. Porque essa é a média das pessoas que convivem com você. Mas recapitulando aqui. Então, quando você começa a pensar nessas coisas, as pessoas são muito boas em começar algo. Começa na sua cabeça e você vai tentar trazer para o mundo real. Bingo. Você é uma pessoa que já tentou abrir uma empresa. Então, você já teve na sua cabeça que sabe que a CLT não dá certo, não dá muito dinheiro, quem ganha dinheiro é empresário. E você é bom em começar as coisas. Você criou uma empresa, desistiu de tudo, jogou tudo pro ar. Só que nesse meio tempo, tudo deu errado. E você parou. Você desistiu. E nesse meio tempo que você desistiu, você não parou e analisou o que deu errado. Eu comecei uma empresa, por exemplo, de vender camisas, só que deu tudo errado. Porque eu não tinha capital para isso, não tinha um bom fornecedor para isso, não tinha nem maquininha para começar a fazer essas coisas, porque comecei a fazer, mas você começa a analisar os pontos que está errado naquela ideia sua. E o que eu quero falar do vídeo é isso. Você começa as coisas, só que terminar é muito difícil. É mais fácil você começar algo do que terminar. Quando você começa a fazer alguma coisa, dá aquele tesão, dá aquela dopamina, você sente toda aquela energia boa. De que, caramba, eu tô fazendo inglês agora, daqui a pouco eu vou estar falando inglês. Só que depois passa um tempo, você, coisa chata. Como você começa um projeto e depois não termina. E os seres humanos são assim, as pessoas são assim. Seu pai, sua mãe, eu. Você começa alguma coisa e não termina. Mas por que isso acontece? Eu estava analisando, isso daí acontece porque as pessoas não têm metas. Mas o que é meta? Meta é quando você começa um projeto, ele tem que ter início, meio e o fim dele. Às vezes você tem que modificar ele para estender ou diminuir ele antes, porque você focou bastante, as circunstâncias fizeram aquele projeto terminar. Só que você tem que ter uma data para começar e uma data para terminar, tudo na sua vida. E eu percebo isso. Tudo na sua vida tem que ter data para terminar e também tem que ter data para começar e tem que ficar esse ciclo. Porque senão você é uma pessoa que vai colocar na sua cabeça que você começa as coisas, mas não termina. Então por isso que seus relacionamentos não dão certo, por isso que seu físico não dá certo, porque você começa um relacionamento com a pessoa, mas você termina o relacionamento. Você termina o relacionamento, você não continua ele, entendeu? Você termina o relacionamento. Só que terminando o relacionamento, que seria o certo a se fazer, para você entender, deve estar um pouco confuso agora.
você vai namorar com a pessoa. A parte de você terminar o relacionamento é você desistir no meio do caminho. Entendeu? Não ir até o final. Porque o certo seria o quê? Você namorar com a pessoa, depois, se der certo o relacionamento, você partir para a parte de noivado e depois casar. É assim. É desse jeito que funciona. Não tem pra onde correr. Mas isso pega na sua cabeça e entra na sua cabeça. Entrou na sua cabeça esse sistema de desistir das coisas, você vai começar a fazer tudo e vai desistir. Vai fazer um curso e vai desistir. Vai fazer começar a treinar, vai desistir. Vai entrar em um relacionamento. Primeiras coisas que acontecer de errado, em você consertar o problema, você vai desistir porque é mais fácil. E isso está atrelado na sua cabeça. Você vai viver no conforto eternamente na sua vida de que todas as coisas que acontecem não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Porque você desistiu no meio do caminho. Você começou, mas você não terminou. Então você vira uma pessoa boa em desistir das coisas e não terminar as coisas. E é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E é uma filosofia nova de vida que você tem que adaptar a sua. Vai testando. Vai testando que isso vai mudando a sua cabeça. Então, sempre comece alguma coisa, coloque uma data para início, uma data para fim e termine as coisas. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.